Bom dia na paz do Senhor. Continuando sobre o meu encontro com o pastor Bernardo Johnson. Já falei que a primeira grande cruzada no Ginásio Verdão, o pastor Bernardo havia sido convidado pelo pastor Paulo Belisário. O pastor Paulo Belisário, grande líder no Piauí, uma visão grandiosa do Reino de Deus, o convidou. E foram 4 dias, na realidade 4 dias. Você observou aí na página do Face, no folheto, não é, que o Ministério Bernardo Johnson distribuiu em toda a Teresina. Então, no segundo dia, quando eu estive ali no Ginásio Verdão, em 1985, e no ano anterior já havia me batizado, já era um cristão que lia a Bíblia, e o pastor Bernardo foi aquele homem realmente me chamou muita atenção, a primeira pessoa. E naquele momento eu já estava ali o conceituando como um grande profeta de Deus. E participei dos 3 dias da cruzada, mas no primeiro dia, quando eu vi pregando, realmente fiquei ali admirado com a unção, com a glória de Deus em sua vida. No segundo dia, no primeiro dia, quando terminou a cruzada, eu já fui ali pensando como que faria para conversar com ele. Mas no segundo dia, quando ele desceu ali do palanque, milhares de pessoas ali no Verdão, o ginásio quase lotado, eu fui em direção a ele, uma multidão já o cercava. Quando ele desceu do palanque, pois realmente a cruzada cheia de glória, curas divinas, né? Várias pessoas com tumores, caroços, haviam sido curadas, libertas ali naquele momento. E quando eu desci, ele suado, transpirando, e várias pessoas ao seu lado, eu gritando: Pastor Bernardo, Pastor Bernardo! Ali, com o desejo de conversar com ele, ainda consegui cumprimentá-lo. E eu disse: como é que eu faço para falar com o senhor? Como é que eu faço para ter um contato pessoal com o senhor? E ele, gritando, disse: fale com a irmã Angelina. A Angelina é aquela irmã que o pastor Paulo tinha designado para secretariar o pastor Bernardo Johnson. Então, quando ele falou isso, aí eu guardei o nome dela, depois consegui o telefone da irmã Angelina, e eu liguei para ela, e ela me deu o contato, o endereço postal do pastor Bernardo, que era o endereço da ETAD, da Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus. E logo comecei a escrever para ele, ele me respondia, certo? Me respondia com muita gentileza, e começou a me enviar cartões de vários países. Eu imagino até que o pastor Misael Passos, grande amigo meu, deve ter centenas de cartões, porque ele trabalhou em torno de 20 anos com o pastor Bernardo, né? O pastor Bernardo fez uma grande equipe: o pastor Serafim Isidoro, o pastor Vitorino Silva, o pastor Eliel de Carvalho, o pastor José Cantelli, dentre outros. Então, quando eu comecei a receber aqueles cartões, né, de vários países, da Holanda, da Indonésia, vários países, ainda hoje eu os tenho, e comecei a ver a grandiosidade do Ministério Bernardo Johnson. Então, quando ele, numa das cartas, ele me aconselhou, que eu comecei a fazer perguntas, né, curiosidades bíblicas, ele me aconselhou a fazer um seminário teológico. E eu comecei a raciocinar e deduzir. Aqui em Teresina, na época, em 1985, eu comecei a pensar, 85, 86, 87, que não tinha um lugar muito, assim, condizente para fazer o curso. Eu, assembleiano. Então, em 89, eu fui a Campinas, passei uns dias lá e retornei, e realmente já fui com a definição de fazer o curso teológico. E conversando com o diretor da ETAD, o pastor Josué de Campos, Deus usou para abrir porta, né, na ETAD, para trabalhar como no setor administrativo da ETAD. Então, trabalhava de dia, estudava à noite ali no IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas. E foi uma aula, um devocional, que o pastor Bernardo Johnson apareceu. E quando ele apareceu ali, e ele no culto devocional falou por cerca de 20 minutos, e antes dele, o diretor do Instituto, o pastor Jorge Vale,
me pediu para dar uma palavra, me deu a oportunidade para dar uma palavra. Eu falei cerca de 5 minutos. Quando eu terminei, o pastor Bernardo bateu no meu ombro e disse: "E Paulo, eu gostei." Ali foi um estímulo enorme que ele me deu, porque vindo do pastor Bernardo Johnson, aquela palavra de motivação, imagine, né? E eu que o tinha como grande pregador, foi a primeira pessoa que me inspirou. Então imagine a motivação que ele me deu. Então o pastor Bernardo Johnson foi aquele homem que me marcou. E não somente a mim, mas milhares e milhares de pessoas. Eu tive a oportunidade, quando trabalhando na ETAD, quando ele aparecia das viagens, seja ou viajando no Brasil ou fora do Brasil, eu falava com a sua secretária, a irmã Elizabeth, a irmã Beth Quinas, que muito gentilmente logo me introduzia, falava com o pastor Bernardo. Por alguns minutos eu conversava pessoalmente com ele. Por várias vezes ela tinha essa gentileza, essa presteza em me auxiliar nisso. Então, o pastor Bernardo pregou mais de 80 países, amigo pessoal do reverendo Billy Graham, e pregou em 2 conferências mundiais. Então vale a pena você ter alguém como inspiração, não é? Devo lhe dizer também que trabalhando ali na ETAD, só, pelo menos comigo, só a presença pessoal do pastor Bernardo, já você sentia a glória de Deus ali presente. Só a presença, não precisava falar, certo? Imagine a unção, a glória de Deus na vida do pastor Bernardo Johnson. Então é isso, né? E depois eu gravar mais vídeos, né, contando fatos, reflexões bíblicas. Então você pode acessar o YouTube e também se inscrever, porque ao longo de mais de 30 anos, estudando a Bíblia, pregando a palavra de Deus e tendo comunhão com Deus da Bíblia, eu sei que eu, e não somente eu, mas várias pessoas, muitas pessoas têm a oportunidade, a disponibilidade de relatar, de falar acerca das grandezas de Deus. Deus seja exaltado e louvado. E sabe como que o pastor Bernardo começava as suas pregações? Dizendo assim: glorificado seja o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então imagine, né? Ele já começava adorando ao Senhor, adorando a Trindade Santa. Deus nos ajude, que o Senhor nos guie.